Você já se perguntou por que Satanás tão desesperadamente queria o corpo de Moisés após sua morte? Esta pergunta pode parecer perturbadora ou até mesmo bizarra, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés, uma figura imponente na história, liderou os israelitas das algemas da escravidão egípcia até a porta da Terra Prometida. Ele foi o canal para os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé, mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus pôs Moisés para descansar em um local não divulgado. Aconteceu um evento peculiar. Houve uma forte altercação entre o anjo Miguel e o diabo sobre os restos de Moisés. Isso não é um conto inventado do nada, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás travam uma batalha séria sobre o corpo de Moisés. Este cenário levanta mais perguntas do que respostas, então vamos nos aprofundar nos eventos bíblicos em torno da morte de Moisés e esta disputa peculiar. Moisés, o homem que havia liderado os israelitas para fora do Egito, que havia recebido os 10 mandamentos diretamente de Deus e que havia guiado seu povo em direção à Terra Prometida, agora estava à beira da morte. Sua vida foi cheia de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. Ainda antes de entrar na Terra Prometida, ele cometeu um erro muito sério, quase lhe custou seu ministério. Deus tinha pedido especificamente a Moisés para falar com a rocha para que a água jorrasse e os filhos de Israel bebessem. Mas, infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, com raiva, voltou-se para o povo e disse: "Devemos sempre trazer água para vocês beberem." Embora esta declaração possa ter parecido inocente, ela teve consequências muito sérias. O primeiro erro que Moisés cometeu foi usar a palavra nós, em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria água e não de Moisés. Ao dizer nós, significava que Moisés atribuía algum nível de poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés feriu a rocha quando Deus, na verdade, tinha lhe dito para falar com ela. Imediatamente depois disso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na Terra Prometida por causa de seu erro. Pense sobre isso. Você pode imaginar tudo o que Moisés tinha passado, apenas para perder no final, depois do qual ele morreu. O livro de Deuteronômio 34, 5 e 6 narra o evento da morte de Moisés, dizendo então: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Mube, segundo a palavra do Senhor, e o enterrou em um vale na terra de Eme, em frente a Beto, mas ninguém conhece seu túmulo até hoje. Este trecho nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, de acordo com as palavras de Deus, e então, de forma misteriosa e divina, Deus mesmo enterrou Moisés. Esta é uma ocorrência incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, pessoalmente envolvendo-se no enterro de um homem. Não é frequentemente que ouvimos falar de Deus realizando um enterro. Este ato de intervenção divina significa o laço especial que Moisés compartilhava com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor. Ele era um amigo, e nesta amizade vemos atos notáveis de amor, respeito e honra. Mas então surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um lugar secreto? Por que a localização de seu túmulo foi mantida escondida do mundo? A resposta para esta pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos ardilosos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás trancados em uma disputa feroz, não aqui na terra, mas nos reinos celestiais. Esta não foi uma discussão ordinária, mas então Satanás veio para reivindicar o corpo de Moisés. Seu movimento audacioso é recebido com resistência por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes desta confronto celestial, mas sabemos que Miguel permanece firme em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, permaneceu firme. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder para repreender Satanás vem somente de Deus sozinho. Alguém poderia se perguntar por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés?
O que ele poderia ganhar possivelmente possuir o corpo de um homem que já havia falecido? Em primeiro lugar, há uma chance de que Satanás quisesse impedir que Moisés fosse ressuscitado ou assumido ao céu. Satanás poderia ter assumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés para o céu, assim como Elias ou Enoque no Evangelho de Mateus 1,17. Moisés apareceu com Elias no Monte de Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir isso de acontecer, tomando posse do corpo de Moisés. Outra grande razão pela qual Satanás queria o corpo de Moisés foi porque Satanás provavelmente queria usar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32. Satanás, sabendo disso, pode ter tido a intenção de tentar venerar o corpo ou relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo deste laço. A terceira razão é que Satanás, que é referido como o acusador em Apocalipse 12:10, poderia ter querido acusar Moisés de seus pecados passados e indignidade perante Deus. Satanás poderia ter usado os fracassos passados de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei, ou golpear a rocha em vez de falar com ela, como fundamentos para a condenação. O diabo adora acusar e condenar, e Moisés, apesar de seus grandes feitos, não estava livre de pecados. Por fim, Satanás pode ter querido zombar do plano e do poder de Deus ao tomar posse do corpo de Moisés. Ele poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido por Deus. O diabo, em seu orgulho e rebelião, constantemente procura desafiar os planos de Deus. Mas lembremos disto: enquanto a natureza astuta de Satanás não conhece limites, a sabedoria de Deus, seu poder e seu amor por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história complexa, tecida na fé, um conto da liderança escolhida por Deus de Moisés e a batalha que se seguiu por seu corpo sem vida. No entanto, olhemos além da batalha, além dos motivos de Satanás, e encontremos a mensagem maior escondida nesta história. Primeiro, é um lembrete da importância da verdadeira adoração. Os israelitas, vez após vez, caíram na armadilha da idolatria, seja com o bezerro de ouro ou a serpente de bronze. Eles foram facilmente desviados da adoração ao único Deus verdadeiro. O potencial uso indevido do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca essa luta, lembrando-nos de manter nossa adoração focada somente em Deus. Segundo, é um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas deficiências e que seu amor é mais forte do que nossos fracassos passados. Finalmente, esta história serve como um lembrete vívido da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto e usará todos os meios para nos desviar do caminho de Deus. Mas como Miguel, o arcanjo, demonstrou com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Lembremos a história do corpo de Moisés, não como uma batalha horrenda, mas como um testemunho da proteção duradoura e orientação de Deus. É um testemunho que continua ressoando, lembrando-nos da importância da verdadeira adoração, do poder da redenção de Deus e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Por fim, essa história nos lembra que, apesar dos embates entre o bem e o mal, Deus sempre prevalece. Sua sabedoria é incomparável e seu poder é supremo. Mesmo diante das tramas ardilosas de Satanás, os planos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, não importa quão astuto e engenhoso Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa pelos restos mortais de Moisés, essa história nos ensina lições atemporais sobre a adoração verdadeira, a graça redentora de Deus e a necessidade de resistir às tentações do maligno. Que possamos nos manter firmes na fé, confiando na soberania de Deus sobre todas as coisas. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Deus abençoe sua vida.